Oi, gente. Tô muito feliz, de verdade. Hoje eu vou receber aqui no podcast duas pessoas que me impactaram ao longo de suas trajetórias, mas essa última vez é um negócio que eu só tô conseguindo falar agora. Não é um negócio assim que você vai e fala, nossa, vamos conversar sobre isso. Não dá. Se você consegue, muito bem. Eu não consegui. E graças. O Manas Pop recebe Zé Henrique de Paula e Bruno Fagundes, que veio conversar com a gente sobre a herança. Eu tô muito nervosa, o negócio tá tremendo. Eu nunca pensei que eu fosse me sentir assim, Brasil. Para. Obrigada, de verdade. Obrigado, estarem muito obrigado aqui. pelo convite. Obrigado você. Que Tô muito delícia ouvir feliz. isso. Quer dizer, acho que o teatro é o único lugar onde essa reação é uma boa notícia, né? É muito bom, gente. E a gente faz teatro pra ouvir esse tipo de reação também, né? É. Eu já quero chorar, assim. Eu já quero chorar. Eu não vou fazer isso, gente, mas... Eu vou começar. Quem não assistiu, Zé Henrique de Paula dirige A Herança. Bruno Fagundes, ele trouxe A Herança, junto com o Zé. Mas eu quero saber toda essa história. Então, menino, eu já ouvi falar que você foi lá e assistiu. Conta tudo pra mim, por Na favor. verdade, Zé trouxe e eu grudei nele, assim. Foi um processo que ele estava um pouco à frente. E aí, quando eu assisti a peça, eu mandei mensagem pro Zé, porque na hora eu pensei nele. E aí eu me lembro que tava um momento super... Não se falava ainda de pandemia, mas tava um momento assim, eu tava sem saber o que ia fazer nos próximos meses e tal. Daí um dia o Zé me mandou mensagem: quanto você quer fazer isso? Vamos tomar um café. E a gente sentou e falou: olha, bora. Eu falei: eu faço de qualquer jeito essa peça. Eu faço como produtor, eu faço como ator, eu faço como assistente. De qualquer jeito eu quero fazer isso. E aí a gente deu as mãos naquele momento ali e, enfim, o resto é história. O resto é história. A gente passou por uma pandemia, a gente... Isso foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, foi imediatamente antes, assim. E aí a gente renovou os direitos durante a pandemia, a gente achou pelo menos umas 4 vezes que a peça não ia sair. Foi, assim, uma aventura, assim. Foram 5 anos, né, que nos trouxeram nesse momento aqui agora, onde a gente estreou a peça em março. Mas foi uma aventura, né, Zé? Foi uma aventura e, como o Bruno disse, em vários momentos a gente achou que a gente não ia fazer, né? Que não ia ter como fazer. Eu acho que essa é a história de muitos produtores e muitos atores durante a pandemia que tiveram que ir adiando. No caso de direitos de peças estrangeiras, é uma negociação às vezes um pouco tensa de ser feita, né? E aí, em algum momento a gente falou: nossa, será que a gente vai perder o bonde de fazer a herança, né? Por causa disso tudo que está acontecendo no mundo, né? Inclusive porque também a peça ficou muito buchichada lá fora, né? Então o autor cresceu muito. Foi um sucesso lá. Imagina, ele ganhou 4 Tonys com a peça, inclusive melhor peça. Então, Caramba, né? a peça de repente virou um acontecimento na Broadway, e também depois de uma temporada maravilhosa em Londres. Então tinha mais pessoas de olho, assim. A gente entrou num timing assim que acho que foi perfeito para a coisa dar certo. E no fundo até a pandemia acabou quase que, entre muitas aspas, assim, favoreceu um pouco, porque quando estourou a pandemia, acho que as outras procuras pararam, né? Uhum. E a gente já estava um pouco adiantado nesse processo. Que bom. Enfim, acho que eu costumo dizer que essa peça tem um pouco de vida própria também, porque parece que eu lembro que a nossa última conversa, assim, a coisa se iniciar de vez mesmo, a gente falou: putz, infelizmente não vai rolar. E de repente veio uma força, assim, um conjunto de acontecimentos que falou: não, vocês vão fazer essa peça sim, e mais cedo do que vocês imaginam. Vocês assistiram, assim, um indicou pro outro? Como que foi? Eu recebi indicações de amigo e o José já tinha assistido em Londres, né? Mas vocês não tinham se comunicado, assim? Não, assim, antes disso, não. Não. Então é muito universo. Eu assisti em Londres, que foi onde a peça estreou, e por incrível que pareça, eu assisti fora de ordem. Eu vi a parte 2 antes, porque não tinha ingresso mais para assistir a parte 1. Falei: não, eu quero assistir, mesmo que seja a parte 2. Então eu vi a parte 2. E quase um ano depois é que eu fui ver a parte 1 em Nova York, né? E aí, e foi mais ou menos nessa época que daí o Bruno também viu, a gente começou a se falar. Eu acho que num dos intervalos você me mandou uma mensagem, foi, né? Que demais. Zé, que peça é essa, assim, enlouquecido. E o Zé já tinha iniciado um pouco essa conversa com o autor, né? Pelo menos acho que algum primeiro contato, assim. Então foi um casamento perfeito, assim, do meu entusiasmo com o dele. E eu costumo falar isso sempre, essa peça me causou, acho que como você... Imagina,
eu também tive essa reação, sabe? De ouvir esse texto pela primeira vez e me causou uma insônia, assim, profunda. Eu não sabia nem se eu ia fazer como ator, entende? Tipo, eu só queria realmente, Tá ali, né? de alguma forma, viabilizar isso, sabe? E acho que o Zé também, né? No começo a gente não foi pensando muito, assim. Eu falei, olha, vamos dar um jeito de trazer isso pra cá, sabe? Não sei ainda em que formato, nem como. E de repente a coisa foi se encaixando, assim. Acho que é o exemplo perfeito de determinação, resiliência e... Tem algumas peças que eu assisto que eu tenho muita vontade de levar todo mundo que eu conheço para assistir. E A Herança era uma delas, sabe? Eu tinha vontade de pegar assim, todo mundo, pegar minha lista de contatos do celular e falar assim, olha, reserva sexta-feira à noite que eu vou fretar um Boeing e a gente vai assistir uma peça. Vontade com A Herança. E eu não falo nada pra ninguém, que eu falo, não, quem sou eu pra dar esse impacto pra você agora? Me acompanha numa peça? E muitas vezes montar uma peça, né? Uma das fagulhas iniciais da vontade de montar uma peça é essa. É querer que todo mundo que eu conheço assista aquilo. Só que não tem como a gente levar todo mundo para assistir na Broadway, no West End e tal. Então vamos fazer aqui, vai. Que demais, né? Porque você também tá num puta lugar, né? A gente tá em São Paulo, gente. Fora que eu tenho que falar uma coisa. Vocês precisam levar essa peça pro Brasil inteiro, gente. Vocês precisam chegar no Nordeste com essa peça. Vocês precisam chegar em lugares que... Poxa, né? A gente ouve muito isso, assim. A gente, obviamente, né? Acho que parte da função do teatro é a comunicação e é o motivo pelo qual eu faço teatro. É para ouvir coisas como as que você trouxe, assim. E o potencial de comunicação dessa peça é muito grande. A gente tem visto isso, como realmente ela consegue tocar diversas pessoas de diferentes formas, mesmo que você não se relacione diretamente com aquilo, em algum momento a peça vai te pegar. E isso, quando você consegue achar uma peça que tem essa inteligência, essa profundidade, bons personagens, uma boa dramaturgia, né? Humor, e ainda esse potencial de comunicação it's a keeper, é uma que você tem que realmente ficar fazendo enquanto tiver público. Então a gente quer muito. A gente tem uma questão aí logística que é um pouco complicada, mas a gente está, inclusive, enfim, tentando achar meios de fazer isso. Vai conseguir, porque o universo está com vocês. Eu achei muito, assim, eu falo, gente, é um êxtase essa peça, porque eu assisto muito teatro e eu nunca vejo o público reagir como reagem na Herança. Eu me senti, às vezes... Era muito vida real, assim, sair ali eu estou assistindo uma peça. Porque às vezes era um pessoal ali discutindo em cima do palco e a galera... É isso! Eu falava, gente, eu nunca vi isso na minha vida. E não era só o riso da comédia, né? Era uma torcida, tipo, a gente tem uma torcida aqui. E eu achei isso, eu falei, cara, ninguém tira o olho do palco por nenhum segundo. Quando fala assim, intervalo, eu falo... Mas se ferrar, que intervalo? Quem precisa fazer xixi agora? Meu Deus do céu. Não é verdade? Não quero, eu não tenho vontade de ir embora. Isso é muito legal, a gente também ouve muito isso, né? As pessoas saem de lá e falam, cadê a parte 3? A gente fala, pelo amor de Deus, a gente já fizemos 6 horas. Vocês podem sentar com uma equipe de roteiristas, uma mesa e começar a montar um streaming, porque isso merece, assim, ir para muitos lugares de alcance a todas as famílias, assim. Isso é lindo, né? Isso acho que a gente sempre fala isso também. Essa é a potência do teatro, né? O teatro, uma boa história ainda nos une, né? Uma história bem contada. É um ato de revolução, porque de que outra forma a gente ia juntar potencialmente, sei lá, 400 pessoas numa sala e ouvir uma história juntos, né? No momento de comunhão. Né? Só o teatro pode proporcionar isso. E eu acho que tem uma coisa muito interessante da Herança também, que é... Como ela é uma peça que tem uma duração muito peculiar, ela tem um pouco de tudo, né? Ela tem um pouco de tudo. Em todas essas horas em que ela dura, tem amor, tem traição, tem culpa, tem desejo, tem família, tem divórcio, tem um pouco de vida, tudo. Né? É vida ali. Então eu acho que isso também é um elemento que provoca a identificação, né? Eu acho que... às vezes eu tenho vontade de conversar diretamente com as pessoas
quando a peça termina, mas eu vejo que realmente as pessoas estão muito impactadas, porque eu acho que cada pessoa tem uma porta de acesso diferente à peça, sabe? Cada pessoa entra na peça por uma portinha diferente e lá dentro descobre qual é o mundo da peça. Mas a portinha, eu tenho a impressão que ela é única para cada pessoa, sabe? E é louco, assim, porque às vezes é uma frase, né? Às vezes é uma frase, às vezes é uma cena, às vezes é um personagem. Tem gente que é pelo Eric, tem gente que é pelo Toby, tem gente que é pelo personagem do Pâmio. E eu acho isso incrível nessa peça. Eu acho isso fascinante a respeito dessa peça. Que a gente se vê em vários também. Vários personagens, vários momentos eu me achava o Eric, vários momentos eu me achava o Toby, vários momentos eu me achava um pouco de cada um ali, porque a gente é isso na vida, né? A gente não é só legal, ingênuo, filha da mãe, a gente é tudo. Depende quem tá com a gente no jogo, né? O personagem da vida. E daí foi tão interessante se olhar ali e falar assim, caramba, meu, eu também tenho isso, nossa, que foda se auto-identificar, né? Não receber. Mas acho que isso também é um grande mérito do dramaturgo, né? Do Matthew Lopes. Ele não vilaniza ninguém, ele não santifica, não beatifica ninguém. É todo mundo muito humano na peça. Ele escreve muito bem, porque o jeito que a peça termina eu não imaginava. Eu não sei se é porque eu também fiquei muito presa a tudo que estava acontecendo, mas eu não conseguia projetar um fim. Porque a gente, quando assiste muito teatro, a gente fica com um tempo assim de teatro, meio que antes de assistir o fim, você já sabe como tá conduzindo pro fim, né? E daí, em nenhum momento, eu falei, vai acabar. É porque ele assim. abre 40 frentes e ele vai. A dramaturgia dele é matemática e a gente faz questão de preservar, né, o texto dele, porque ele usa palavras, tem palavras que ele usa na página, sei lá, vou chutar aqui, página 30, e ela volta na página 90, entende? É quase que diametralmente proporcional, assim, a dramaturgia dele é muito, você vê que é matemática, é muito pensada. Então é lindo isso, porque ele realmente, imagina você fazer, né, uma obra de 6 horas de duração que tenha essa estrutura e ao mesmo tempo com todo o potencial de tudo que ele cria ali em cima, né? É realmente um trabalho excepcional, assim. Sim. E a gente se sente muito privilegiado, assim, de poder contar essa história, sabe? Mas também, óbvio, não podemos também tirar o nosso da reta. A gente também teve muito trabalho e obviamente, na intuição de cada um e, claro, a percepção de cada um sobre aquilo, que também fez com que a gente conseguisse criar a identificação com o nosso público, porque, como você sabe, a gente não adaptou a peça, né? Então isso só prova a universalidade do texto, mas também a forma, né, como a gente conseguiu aproximar o nosso público também. Eu acho que é algo... Foi um ponto para nós, ponto pra gente. Muitos pontos. Agora você é um corajoso, né? Porque o brasileiro, ele precisa ser educado para assistir teatro, né? Eu acho que, infelizmente, não é uma cultura, assim, por muitos fatores, né? É grana, é cultural, a gente precisa... Eu acho que até falar num podcast sobre uma peça também é para falar, gente, claro, pelo amor de Deus... E você me monta uma peça de 6 horas. Gente do céu, porque o povo vai, né, assistir 1h30 no máximo, 2 horas, até o próprio cinema. A galera não fica. E aí ninguém sente, cara. Como que você é gênio, assim, você... Não, eu com acho um elenco grande ainda, né? Que você poderia falar, são 4 atores, não. Mas eu acho que o elenco grande é uma das coisas também que conta a nosso favor, né? O Matthew faz uma coisa muito esperta, que é ele usa esses 13, né, com o personagem da Miriam, ele usa esses personagens, ele quase que ele vai fazendo um rodízio desses personagens. Você não cansa muito de alguém, porque de repente esse alguém fica 3, 4 cenas fora, ou às vezes um ato inteiro fora. E aí volta, quando ele volta, você fala, nossa, tem ele também. Então, Peter Brook fala que um dos grandes desafios de quem faz teatro é continuar gerando interesse na plateia, né? E eu acho que ele faz isso de uma maneira excepcional, assim, porque você não cansa. Uma das razões pelas quais você não cansa, eu acho que é essa. Eu acho que tem a velocidade também, que é uma coisa interessante de acompanhar, né? Às vezes cenas acontecem muito rapidamente, uma sucessão de cenas, né? Tem uma sucessão linda que eu não me canso de assistir, que é quando o Adam pede para fazer teste para entrar na peça do Toby. Aquilo lá são 5 cenas, né? Seguidas. E é uma sucessão muito rápida, muito ágil, assim. E de repente
estaciona numa cena em que um personagem tem um grande monólogo para fazer. Isso também é um elemento que vai mantendo o interesse das pessoas aceso, né? E eu acho que preciso falar do elenco, porque o elenco se apropriou disso de uma maneira que raras vezes eu tive num processo de teatro como diretor em que eu pude testemunhar como um elenco se apropriou de um material dramatúrgico rapidamente, porque o nosso processo foi intenso, super intenso e rápido, e com gana de dizer aquilo, sabe? Quase como uma fúria de querer dizer aquelas palavras. Então isso também eu acho que é um elemento que transborda do palco e atinge as pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque eu assisto a peça de fora, então eu vejo como isso acontece. Eu acho que de todos você é o único que consegue ter esse sentimento, né? Porque distanciamento, eu né? tô dentro, né? Não tenho ideia, assim, mas realmente o que eu posso dizer é que internamente, como ator, e principalmente como Eric, que eu acho que é um personagem muito difícil, porque ele é limítrofe ali, né? Ele quase cai no perigo de ser tipo, lá vem ele, né? Tipo assim, o bonzinho da história. Mas é um personagem muito complexo nesse sentido. E eu me lembro que quando eu li algumas críticas da Broadway, do New York Times, falando que o Eric da Broadway, ele não tinha conflito. E eu falei, como assim? Eu consigo enxergar o conflito dele, ele em silêncio. E foi muito bom ter lido essa crítica, porque eu falei, não posso cair nesse lugar, não posso deixar cair nesse lugar. E aí foi onde eu comecei a tentar construir uma vida interna dele para que talvez pudesse, enfim, passar isso, né? Que ele tá em conflito, ele tem 1 milhão de conflitos. Ele em silêncio, você enxerga que aquela cabecinha ali tá, meu Deus, a milhão. Tem muitas questões ali acontecendo na vida do cara que não para. Sim. E acho que parte de porque isso acontece é porque eu também tenho essa fúria de contar essa história, esse prazer de contar essa história, sabe? Essa gana de puxar o público, assim. E realmente foi acho que o salto de coragem assim mais ousado que eu já dei na minha carreira. Acho que posso falar pelo Zé também nesse sentido, porque a gente meio que tinha tudo contra, sabe? O tempo, tudo não contra, mas assim, fatores que não estavam ali favorecendo. O governo, né, gente? O ator, o artista, ele foi muito desvalorizado, né? Logo, acho que as empresas deixaram de apostar. Não, imagina você como é que é vender essa peça, né? Pra uma pessoa que nunca leu essa peça, não conhece esses personagens. Agora a gente que já assistiu é mais fácil, mas imagina quem nunca viu. Sim. Então a gente sentava, então, é uma peça com essa duração, sobre esse tema, com esses personagens. Todo mundo... A reação primeira, principalmente de um investidor, é falar, opa, será que eu devo me meter nessa? Então a gente partiu muito também de uma paixão pelo texto, de uma fé cega nossa, assim. Tipo, que bom. Vamos fazer isso acontecer, isso vai dar certo. E deu, assim, isso que é o mais bonito, assim, é uma coisa que me emociona muito, assim, o público compreende, entende o que está sendo colocado, embarca, realmente a gente vê pouquíssima distração na plateia, a gente vê a plateia petrificada, assim. Isso é lindo, isso é o que mais a gente ama, né? Gerar esse tipo de momento de teatro para as pessoas, né? E a gente recebe muito retorno também. E eu acho que o fato da gente receber um retorno significa que a peça continua existindo na vida daquele espectador, daquela espectadora, depois que ela saiu do teatro, né? Porque... Ok, fui ver uma peça super legal, bacana, tal, beleza. Mas fui ver uma peça, ela continua aqui dentro de mim, ela tá ainda aqui, eu não consigo me desvencilhar dela, eu vou mandar uma mensagem para alguém. Para um ator, pro diretor, para alguém. A gente recebe mensagens de muitas pessoas que a gente não conhece. Muitas, assim, licença, eu não te conheço, mas... Mensagens imensas, às vezes, que são... confidências, coisas íntimas, sabe? Então, puxa vida, que beleza que é fazer essa peça e ter esse tipo de... provocar esse impacto e ter esse tipo de retorno, né? Porque muitas vezes a gente não tem, né? Nenhum, assim. A gente sabe, o público hoje gostou, o público hoje estava mais quieto, tal. Mas a gente recebe cartas, literalmente, né?
Gente, eu já contei, mas essa peça, ela não sai, ela entrou na minha vida e ela não vai sair mais, gente, porque é minha vida em alguns contextos ali, sabe? Aquela senhora é minha avó, cara, e eu cheguei em casa falando isso, olha, não me pergunta muito da peça, porque minha cabeça tá muito louca, mas a atriz que faz a personagem tal, ela é minha avó viveu aquilo, e meu Deus, e eu senti, eu fico muito emocionada, eu fico com vontade de vomitar, gente. Você acredita? E eu sentia vontade, assim, eu ficava, meu Deus, eu não tô bem. Eu falei, essa peça mexeu comigo de um jeito que eu precisava falar dela pra todo mundo. Eu cheguei na academia, imagina, um lugar só as pessoas... Não estão muito pensando em teatro ali, não né? estão pensando na testosterona, né? Não, mentira, né? A gente não sabe, vou julgar. Oi, tudo bom? Ai, oi. Vamos assistir uma peça? Nossa, vamos assistir uma peça? A herança no Teatro Raul Cortez, não sei o que lá. Nananana. Ai, vamos, me fala, tô falando sério. Vamos assistir a peça. Que tal, quinta? Porque eu preciso levar todo mundo pra essa peça. Eu preciso falar. E o mais interessante, que você tem atores que são famosos, que estão nas novelas e tal, mas a gente quebra, a gente não enxerga nenhum ator famoso ali de novela. A gente, tipo, a gente se apega a todos os personagens. Parece que todo mundo tá num lugar assim tão junto que você não tem uma distração assim, é o Bruno Fagundes, é o Reinaldo Giannichini, é o Felipe Rince. Não, todo mundo ali junto, ninguém é menor do que ninguém é maior. Sim. Eu fiquei pensando, como que esse diretor conseguiu escolher todos esses nomes e colocar eles numa simbiose, assim, eles estão... E ao mesmo tempo não. Ao mesmo tempo estão super descolados, porque os personagens são muito distintos, né? O Marco Antônio Poma, eu sempre soube que ele era incrível, mas na herança, ele foi no cartório. Ele assinou, eu sou um ator do caralho, né? Porque ele é muito... todos são. Eu falo, gente, vocês têm que assistir a herança. Esse rapaz aqui... Pra quem não tá... Pra quem só tá... Eu nem sei o que falar pra você. Pra você que tá aí, temos o Matheus Lide. Cara, você não tem noção como você mexeu com essa pessoa. Eu me vi ali, eu me vi aqui, eu me vi ali, eu me vi aqui. E a gente na hora falou, cara, eu preciso falar da herança pra todos os atores, todos os meus amigos. Porque precisa ficar... Eu fiquei muito feliz porque ela vai até setembro. E pelo menos a gente tem um tempo de levar muitas pessoas pro teatro, né? E ao mesmo tempo quero muito que ela continue, porque eu tenho certeza, Zé, absoluta, que ela vai levar tantos prêmios, que ela vai ser tão falada, que é uma peça urgente. Ela fala com todo mundo. A gente vive um país que sofre de homofobia, a gente... né, tem, infelizmente, essa desgraça na nossa bagagem de ser o país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então a gente precisa muito falar, é urgente. São os nossos amigos, são as pessoas da nossa família, são pessoas que convivem com a gente. E sobre os futuros também, né? É sobre tudo. E essa peça é urgente por tudo isso. Eu não quero falar mais, eu fico muito arrepiada. Eu quero que vocês, pra quem tá escutando, fale o que é herança, sem dar spoilers, senão eu vou dar. Por favor, a herança, gente. O que é herança? Vão conseguir? Nossa. Tá vendo? Eu falo, né? Eu falo. Você sabe que tem uns amigos que foram ver semana passada, mas 2 deles foram ver invertido, foram ver a parte 2 antes da parte 1, porque eles erraram na hora de comprar. E aí eu tive que fazer um resumo da parte 1 antes deles entrarem na parte 2. Nossa. E eu pensei, meu Deus, eu nunca tive que fazer isso. Um resumo completo da parte 1 para eles poderem entender a parte 2. Acontece tanta coisa, mas tanta coisa. Não, mas não precisa fazer aqui. Eu quero que a pessoa que está escutando, ela tem que assistir. Nada de resumo, meu amor. Só conta, só um briefing. Eu acho que, na verdade, é assim, complementar o que você falou. Assim, a peça, ela fala sobre tudo isso, né? Ela fala sobre a importância dessas existências. Eu acho que, principalmente, a importância da escuta, né? Eu acho também muito, muito político da peça ela ter essa duração, porque para você entender um pouco mais essas existências, com um pouco mais de profundidade, Sim. você precisa de tempo. 1 hora não basta, sabe? Então você se dar ao tempo de escutar essa história, não tem como... Desculpa, qualquer história, se você se der o tempo, ela vai tocar você. Então acho que um pouco a peça, a gente sempre fala isso, né? A peça é uma homenagem ao teatro, mas também ela fala sobre esse legado, né? Qual é o legado humano
que nós temos uns com os outros, assim, e como a gente pode, talvez, preservar, né, gerações futuras de erros do passado. Sim. E tudo isso num pano de fundo extremamente acessível, assim, e muito humano, que é da relação, que é do contato um com o outro, né? E do amor, né? Da dor, da saudade, da amizade. Então a peça realmente é um tour de force, porque ela fala sobre tudo, mas é um pouco essa discussão geracional do que é se relacionar. Mas, claro, dentro de um recorte da comunidade. Sim, várias vezes. E eu acho que é por isso que ela tem esse nome, inclusive, né? O nome da peça, eu acho que diz muito a respeito disso, né? Ao que ela veio, afinal de contas, né? Quer dizer, como é que dentro dessa comunidade, que é uma comunidade que sofre esse tipo de segregação, preconceito, né, exclusão, e de uma comunidade que, além de lidar com todas as questões da vida que todo mundo tem que lidar, ainda tem que lidar com essas outras a mais, para se entender, para se compreender. Agora, a herança, ela vai falar sobre diferentes gerações dentro dessa comunidade, né? Então a gente tem personagens de uma geração que foi duramente impactada pela época da epidemia de HIV/AIDS. Aí a gente tem personagens de uma outra geração que já encara isso de uma outra maneira e que já encara, inclusive, outras questões de outra maneira, como casamento, como relacionamentos abertos, como é o do Eric e do Toby e tudo mais. E uma geração mais nova ainda, que é a geração do André Torquato, dos dois personagens dele, o Adam e o Léo. Então, como é que é? Tem falas lindíssimas do Bruno sobre isso, que ele fala como é que é essa linha contínua que passa de uma geração para outra e o que a gente herda da geração anterior de bom e de ruim, e o que a gente transmite para uma geração nova também de bom e de ruim. E qual a reflexão que a gente pode fazer a respeito disso? E é lindo porque, tipo, são respostas que nem a gente tem, assim, sabe? Eu tava pensando nisso, a gente não tem. Eu acho que o teatro, pelo menos é uma crença pessoal minha, assim, eu acho que ele deve gerar perguntas, não respostas, sabe? Eu acho que a resposta, ela tá um pouco da ordem autoritária, né? Enquanto o questionamento tá mais da ordem democrática, né? A gente joga a pergunta para o público, joga para nós mesmos, e aí gera aí uma mágica bonita, que todo mundo sai pensando nisso depois, né? A peça reverbera em você, né? E eu tenho duas historinhas rapidinhas que eu acho que ilustram um pouco isso, que é de um conhecido que tem mais ou menos a minha idade, né? Por volta de 50. E esses meus amigos que foram semana passada, eles são muito novinhos, eles acabaram de fazer 20 anos. Esse meu amigo mais velho, quando ele saiu, ele me mandou uma mensagem, falou: eu estou super impactado, eu chorei muito, etc, etc, etc. E a primeira pessoa que eu tive vontade de falar foi o meu ex, que é soro positivo. Eu liguei para ele depois da peça. Guarda essa informação. Um desses meninos que foi ver semana passada, que ele acabou de fazer 20 ou 21 anos, ele falou: nossa, a peça é linda, chorei, a mesma coisa. Chorei, fiquei super emocionado, me identifiquei e tal. E assim que acabou, eu liguei para minha mãe, porque eu fiquei com vontade de falar com ela. Então, gerações que foram impactadas de maneira diferente pelo HIV, né? Hoje em dia, esse jovem de 21 anos, provavelmente ele toma PrEP. Então, provavelmente, se ele toma PrEP, as chances dele contrair o vírus é mínima. Então, mas ele foi impactado de uma outra maneira. E a peça entrou nele de uma outra maneira, diferente de um cara mais velho, que viveu aquilo, que teve um relacionamento afetivo com alguém que ficou soropositivo em algum momento. E eu acho que a beleza da peça está exatamente aí. Né? Essa é a herança. É verdade. Não é a casinha. É verdade. A casinha é uma metáfora linda, né? Que já existia no Retorno a Howard's End, que é o romance do E.M. Forster, no qual o Matthew Lopes se baseou, mas ela é só uma metáfora de uma coisa muito, muito mais vasta e dolorida às vezes, mas muito mais bela, inclusive, do que só uma casinha.
É linda, gente. E é esmagadora de um jeito. Eu acho que é o personagem do Reinaldo Giannichini que fala que só existia ele, né? Que não tinha as outras pessoas, né? Eu já vou fazer 40 anos, então eu vivi parte da minha infância, pré-adolescência nesse universo, né? De escutar muito essas conversas, até por conta de ter um tio que tinha HIV/AIDS, né? Porque meu tio, ele não pôde ter o coquetel, né? Quando o coquetel chegou, ele já tinha falecido. E daí, quando ele falou, só tinha eu... Cara, aquilo é um soco no estômago gigante, porque não é só também pelo homem que contraiu o vírus, é pelo homem que não podia dar a voz a quem era, de fato, porque é uma sociedade que hoje ainda esmaga, que hoje ainda não quer escutar a opinião do que é diferente, porque vocês acreditam que 8 bilhões de pessoas precisam ter as mesmas características, gostar das mesmas coisas, frequentar os mesmos lugares? Em lugar nenhum do planeta, nem os animais são assim. Então somos sim diferentes, gostamos de coisas diferentes, a nossa sexualidade é diferente, somos diversos e a gente precisa falar, porque essas pessoas precisam, não só os jovens, como os homens mais maduros, as mulheres mais maduras, falar, olha, aqui eu existo, eu gosto e me respeita, e eu tenho a minha família. E a herança faz esse papel, assim, muito sutil, bonito e esmagador. É esmagador, porque você sai de lá, eu tenho certeza que tem muitos homens gays, mulheres, toda a comunidade que ainda não falou para o mundo sobre si, que sai já preparando como dizer isso para as pessoas, falar... Eu existo e é sobre só ter essa vida, só esse momento e de não precisar ter a fala do Giannichini, que é, olha, eu sou o único. Não somos milhões, gente. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou, sabe? É sobre o orgulho, né? E também tem a fala do Pâmio, né? Que é muito importante nesse sentido, que é contem a sua história com bravura, né? Então, além de tudo isso, a peça ainda tem essa capacidade de ainda empoderar, sabe? E ao contar nossas histórias, a gente se compreende, né? Também é uma fala do Eric, né? Uma cultura só existe porque ela tem uma boa história, então senta aí que a gente vai te contar uma boa história. Acho que também é a premissa um pouco da peça também nesse sentido. Tem outra fala do Eric linda, que eu acho que é dentro dessa discussão também, que é: eu quero parar de fugir das coisas que me dão medo. Bem no final da peça. Quando a gente já tá assim, detonado, destruído, porque eu... Aí vai lá e te dá uma rasteira dessa, mesmo tendo dirigido a peça, eu vou lá assistir e choro, como se eu nunca tivesse visto. E quando chega, eu quero parar de fugir das coisas que me dão medo. Quem nunca teve, né? Todos os dias, né? Por diversas coisas, né? A gente deixa de realizar sonhos e... Enfim... Eu sei que... Eu quero perguntar, vocês escutam o pessoal fungando, gente? Porque, poxa, tudo... Meu Deus! E as cabeças assim, toda hora todo mundo concordando com o que vocês estão falando lá. E a gente, meu Deus! Isso a gente não... Eu confesso que... Não dá, quando eu tô em cena, eu evito olhar pra plateia, porque tem de tudo, né? Tem desde o sniff, mas tem também aqueles que dormem. Normal, natural, né? Acontece. Mas tem também aqueles que estão menos interessados, tem de tudo. Então eu evito olhar, porque eu prefiro não saber tanto. Mas essas fungadas a gente ouve muito, assim. Tem 3 momentos, assim, que a gente sabe que vai começar a sinfonia de fungadas. E é lindo. Que bom, né? Lindo, muito... Que acerto. Também quando você faz uma comédia, você tem a resposta imediata, né? Do riso. E a emoção. E tem muito já é mais riso difícil. Também. Vale lembrar que tem muito riso. Muito humor. Não é uma peça nada pesada, gente. Muito pelo contrário, ela é leve, só que ela vai nos lugares corretos. Ela vai ali, encaixa certinho. Acho que também bem pontual o humor e muito bem inserido. E também o humor também é muito, né? A gente lutou muito para manter o humor, para trazer o humor, para todo mundo conseguir ter esse momento, né, de humor. E tem piadas pontuais, tem piada mesmo. A peça tem muitas piadas, que são punchlines, assim. Não é só o humor da situação, mas é o humor do que é dito. Então a gente preservou muito isso, com certeza, porque acho que isso ajuda a experiência inteira, como um todo, né? Acho que quanto mais a pessoa ri, mais ela se abre, né? Pra depois, talvez, se emocionar. É o poder do riso, né? Que você dá a risada daquilo e daqui a pouco você aquilo desarma, bate no né? lugar, faz tum, nossa! Quando você ri, você desarma, né? Você abre o seu corpo, você desarma. E aí, essa máxima, ela normalmente funciona. Quanto mais a pessoa ri, mais ela vai se emocionar. E tem piadas que são dentro de cenas
altamente dramáticas também. E É. aí você tá chorando e rindo ao mesmo tempo. É muita meleca, gente. Você tem leva o lencinho, que Lenço, é muita lenço. meleca. Muito lenço. Diretor, você é fogo, você vai ter que voltar aqui, você sabe, né? A produção tá me avisando que tá dando tempo do Zé. Você promete que você vai voltar aqui? Lógico. Você promete que você fica mais um Eu tempo? fico mais um tempo. Por favor, eu gosto tanto do seu Mas trabalho. já passou, foi tão eu rápido. vou perder meu medo. Eu falei pra ele que eu tenho medo. Porque lá tem muitos atores foda. Então você já chega lá e você fala, meu Deus, o cozinho vai lá dentro. Você fala, que medo. Eu Não quero tenha muito medo. ter uma experiência lá no Núcleo Experimental. Eu acho lá lindo. Eu adoro aquele lugar. E sempre todo mundo tá recomendando suas peças. Eu sempre assisto. O Pam é o maior recomendador de peças do Zé Henrique. A gente já fez muita coisa junto. Que bom. É. Tem coisas que vocês conversam bem, né? Que vocês fazem coisas parecidas, eu acho. É muito bom. Eu sou um super fã de trabalhar com as pessoas mais de uma vez, assim. E com algumas pessoas trabalhar repetidas vezes, porque eu acho que você vai criando uma linguagem, uma compreensão, né? Um entendimento. E eu acho que a gente tem um pouco disso também lá, né? Ficar íntimo também, né? Você já conhece, né? Aquela pessoa. Eu acho que o ambiente da sala de ensaio, para mim, ele precisa ser um ambiente afetuoso, sabe? Amoroso. Precisa ser um ambiente quente. Tem diretor que gosta de deixar o ambiente da sala de ensaio árido, competitivo, porque supostamente vai tirar o melhor das pessoas e tal. Acho que cada um tem o seu jeito de trabalhar. Para mim é o oposto, assim. Eu gosto dessa explosão mesmo criativa que nasce das pessoas se sentirem confortáveis. E eu acho que trabalhar, né, eu já tinha trabalhado com o Bruno, com o Felipe, com o Davi, com muita gente ali, com o Pâmio. Então eu acho que isso vai criando um lastro também de confiança que só agrega, sabe, para o trabalho. É lindo, parabéns. Você tem uma fala urgente, você fala com o público atual. Eu fui aluna também do Pâmio, eu lembro que ele falava, vai assistir o Zé. E a gente ia assistir e falava, Pâmio. Ele falava, não fala comigo, fica com isso aí, vai pensar. Se bateu é porque você tem que pensar. E é muito de fato. Pessoal, sigam Zé Henrique de Paula. E se puder, vá fazer teatro, estudar com ele lá. Porque eu acho que não é só pro ator também, né? Eu acho que é pra desconstruir. Acho que a galera precisa. Tudo, né? Ainda mais acompanhar o núcleo também de perto, que também sempre acompanhei. Sim. É assim, é o exercício da vida, né? E uma vida em exercício e a favor do teatro, né? E a favor da contação de história. Eu acho que isso só... Tenho certeza que o Zé ganha muito também pessoalmente com isso, né, Zé? Tipo, no sentido de que Claro. Cada vez que a gente se propõe a fazer algo, a gente é também para nos curar, sabe? Também para nos Claro, levar a ganha lugares, muito. assim. Eu acho que nenhum texto cai pra você, né? Tipo, você assiste, gosta e quer montar à toa. É porque é o seu universo, tá ali, aquela nuvenzinha com aqueles imãs, tipo, essas pessoas, esses textos, esses lugares, e vai. A gente só atrai o que a gente tá mandando pro mundo, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que também tem uma alma do tempo, assim, sabe? Que se a gente está um pouquinho antenado, tem uma amiga minha que mais das antigas, que chama de fax do universo, né? Nem existe isso mais, mas é como se fosse um WhatsApp do universo que, se você está meio ligado nas coisas, você fala assim, tá... É um pouco sobre isso aqui agora. Existe, galera, claro que existe. É sobre isso aqui. E eu acho que isso aconteceu comigo e com o Bruno nessa peça. Total. Aconteceu exatamente isso, inclusive. E vocês estão colaborando demais para que tudo isso mude, transforme de forma cultural, amorosa e também muito impactante. Porque não é só pra ser bonzinho, sabe? Eu acho que também é pra sentir. É pra ir embora e falar, cara, tô com vontade de vomitar, mano. Porque a gente tem que entender toda a bagagem e responsabilidade que a gente tem sobre o mundo. Porque é como o racismo. Você não pode falar, o racismo, isso aqui, nananana, se você não entender que somos racistas. Porque você pode não estar mais praticando um comportamento racista, mas você vem de uma estrutura do seu próprio DNA ali, de suas famílias, toda a sua estrutura antiga tem. Então, de alguma forma, você pode reproduzir ou não. Então, a gente tem que assumir para fazer o maior esforço possível para que tudo mude.
Para que as nossas conversas sejam sobre isso, para que impacte mesmo. Mas é interessante você falar isso, assim, porque o público é parcela, é peça fundamental dessa engrenagem, entendeu? Então, por isso também que a gente faz sempre esse apelo, assim. Quando a gente pede para a pessoa não chegar atrasada e desligar o celular, não é um castigo para ela. E não é nem por nós, é por ela. É para a pessoa ter uma melhor experiência, para ela conseguir embarcar. Então, também acho interessante falar sobre esse apelo, assim, tipo, se deem esse tempo, sabe? Se deem essa oportunidade de estar lá e de estar lá inteiramente, não pensando no seu amigo que está no WhatsApp, sabe? Então, e na verdade o teatro está sob esse tripé, né? O ator, o público e o texto, né? É um tripé mesmo. E se um desses três cair fora, a coisa não acontece. Então, eu acho que o público também é muito responsável por se permitir e por, né, embarcar nessa viagem, assim. Porque eu acho que essa peça é um pouco sobre isso também, né, Bruno? Sobre você entrar numa sala escura e entrar num outro tempo, que é um tempo diferente do tempo que a gente tem atualmente nas nossas vidas, que é um tempo muito acelerado, muito fragmentado, muito cheio de demandas o tempo inteiro, e esses aparelhos que ficam no nosso bolso, que parece que governam a gente o tempo inteiro. E essa peça é um pouco sobre falar, tá, esse aparelho agora vai ficar aqui, no modo avião, galera, por favor, no modo avião, dentro da minha bolsa, dentro do bolso, e agora eu vou ficar aqui, é como se eu estivesse em casa vendo uma série da Netflix, em vários capítulos, só que eu tô no teatro, né? E tem aquelas pessoas ali na frente. A gente nem lembra que o telefone existe, gente, é muito absurdo. Mas acho que bem isso faz... político também, né? Porque te tira dessa droga, é um vício, né? Olhar ali, às vezes não tá acontecendo nada no teu telefone, você quer olhar a hora. Você precisa olhar a hora. A gente sente o público e aí você vai olhar a hora e quando você vê, você já tá no Instagram há 15 minutos, né? Então essa peça é sobre um outro tipo de experiência. E a gente tem sentido o público afim disso, sabe? Isso que tá sendo interessante. Assim, tá bom, vamos se propor a fazer isso. As pessoas curiosas com a experiência de duas partes, curiosas com a experiência do que então, do que se trata. Então, se precisa de 6 horas para contar essa história, vamos ver sobre o que é. Assim, essa curiosidade, essa vontade. Então, isso muda toda a experiência, com certeza. Então, tem sido também um encontro feliz, assim, da gente com o público. Porque eu acho que tem muita gente querendo ir ao encontro desse outro tempo, né? Isso já tem muitos anos, assim, essa coisa, por exemplo, do slow cooking, de você, né, fazer a comida e prestar atenção no jeito que você prepara a comida, e depois comer com calma e tudo mais. Por exemplo, quando eu fui começar a tentar entender que tipo de espaço poderia ser o espaço da peça, eu na minha pesquisa, eu caí numa corrente de cenografia que tem agora, que chama Quiet Design, que são cenógrafos e cenógrafas que propõem uma cenografia quase invisível, uma cenografia muito sutil, muito suave, que não torpedeie o espectador com estímulos o tempo inteiro. Então eu falei, olha que interessante, eu acho que essa escola tem a ver com o que esse texto propõe, com o que essa peça propõe, e aí a gente foi chegando um pouco nesse formato que a peça tem, sabe? Por isso que eu acho que isso faz parte dela também. O tempo é um elemento importante na herança. Em tudo, né? Desde a contação de história de tudo ali. Mas esse tempo específico, sabe? Essa coisa que parece invisível, mas está dominando você, né? Porque você já sabe que você vai entrar e vai dar uma olhadinha. A gente você não lembra. A gente faz a herança completamente livre da ditadura do ritmo, né? A gente, quando é necessário fazer uma pausa, a gente faz uma pausa. O Pâmio tem um monólogo lindíssimo no final do primeiro ato e eu já vi muitos atores, colegas meus falarem assim, nossa, ele tá ali segurando aquilo e ele não tem medo de fazer pausas, é lindo de ver isso, porque realmente um outro tipo de saboreio do que está acontecendo. A própria Miriam, né? A própria que é uma Miriam. Atriz madura, acho que ela tem 87 anos. 87. E é muito foda, meu Deus, você quer ela ali... eu falo, como que ela consegue, gente? Porque teatro, isso, né? Respiro, ela tá ali de verdade, ela olha pra eles, ela vê o que tá acontecendo. E tudo isso que a gente tá falando é essencialmente teatro. É teatro. O teatro é o lugar disso. E aí, complementando um pouco o que você falou, por que não é streaming? Porque não é.
Porque não dá pra... O streaming você pausa, você vai fazer uma pipoca, você cutuca o celular, você volta você vai pra ao esse banheiro, tempo que vocês você tá estão propondo a não Exato, ter, né? Você tá de pijama com o pé pra cima. Então não, essa peça não é sobre isso. E não é pra ser assim. Ela é feita para ser apreciada e vivida dessa forma que a gente tá falando. É uma experiência única. Então, né? Coletivamente. E coletivamente. Porque também tem esse poder. Meu pai vive falando isso, né? Hoje em dia, cada um vê uma série, você viu uma na Netflix, você viu uma na Star Plus, e a gente não tem mais assunto. Você fala, você viu essa? Eu falo, não. Você viu aquela também? Não. Acabou o assunto. Qual é o poder de viver isso coletivamente? Só o teatro pode fazer isso. Verdade. Então, ao mesmo tempo, 400 pessoas ali dividindo uma experiência. Que se olham e que de repente falam, olha que a gente acabamos de ficar 6 horas assistindo uma coisa e potencialmente isso talvez não vai se repetir tão cedo. Sim. Sabe? Que é o que a gente sente também como elenco. Várias vezes eu olho para os meus colegas de cena e falo, olha o que a gente está vivendo, a gente está construindo esse momento em comunhão e junto com uma plateia e chorando junto com a plateia. A gente não... Quando que a gente vai viver isso na nossa carreira, talvez, né? Quer dizer, eu nos meus 20 anos de carreira, sei lá, quanto tempo desde que eu comecei, é a primeira vez que eu vivo. E não sei quando que eu vou viver algo parecido. É bem extraordinário. É muito diferente. Então, perde se for de outra forma. E é um ato super corajoso. Vocês estão de parabéns. Porque... Estamos todos desesperados para saber o que a gente vai fazer depois, né, Bruno? Porque depois da herança, o que a gente faz? Meu Deus do céu, é uma loucura que coisa difícil. E parece um mimimi, mas não é assim. Tipo, é realmente uma pergunta... E nós artistas, você como artista também deve entender que lugar é esse. É tipo assim, o que vai me inquietar tanto, me desafiar tanto, me colocar tanto em xeque, porque para nós também é um exercício de concentração, de entrega, de plenitude, que assim, o que mais? Qual outra coisa que vai fazer a gente se sentir como a gente se sente agora, né? Com esse desafio? É difícil, é realmente uma pergunta que tenho me feito todos os dias, assim, sabe? Vai começar pelo distanciamento. Eu pensei, eu vou trazer um livro para os dois, vou dar uma peça de presente, que tem um autor que eu gosto muito. Ninguém montou no Brasil, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, tragam. Ele também ganhou um Tony, ganhou um Pulitzer, é assim que fala. Stephen Adly Gurgis, uma coisa assim, Quem Roubou o Meu Chapéu. Depois eu mando pra vocês, tá bom? Eu quero só ficar ali, meu Deus. Pode me testar, diretor. Eu vou fazer núcleo experimental, gente. Dar uma melhorada, uma atualizada, né? Quem sabe? Deu seu horário. Eu não sei se você quer ficar com a gente, quer continuar, precisa ir, mas eu preciso te avisar pra você falar, caramba, ela não me avisou. Você perdoa? Eu tô muito triste que você vai embora, porque eu quero ser sua amiga, Zé, sabe? Eu quero estar na sua plateia sempre. Não, eu vou estar. Claro. Mas eu quero te bulinar. Acabou o teatro, quero falar, oi, Zé, tudo bem? Meu Deus. Mas que demais. Obrigada pelo seu trabalho, de verdade. Mas acho que tá chegando o Rafael Primor para me substituir aqui, não tá? Já ele tá aqui. Ah, ele vem. Ele vem. Legal. Vai falar que é outro, pelo amor de Deus, né? A gente fica tão grudado na peça que eu só entendi, assim, o esforço que ele tá ali construindo quando o Pâmio começa a imitá-lo. Que daí o Pâmio é o avesso ali, todo contido. Você vê a energia que o Pâmio gasta pra fazer aqueles poucos segundos. Sim, né? Daí quando eu vi aquilo, eu falei, você tá vendo que ele fica uma peça inteira desse jeito, cara? Que loucura, né? Quero falar com ele porque ele quebrou a perna, né? Eu falo, meu Deus, o pé, não sei, né? Com certeza. Você é foda, você juntou muita gente boa junto e é sobre atração, você é foda. Obrigada. Obrigado. Eu vou falar de herança mesmo. o resto da minha vida, porque me impactou pessoalmente na minha vida e eu quero que isso chegue ao máximo de pessoas que eu convivo e que eu não convivo também. E muito obrigada, não tenho o que falar. É isso, é sobre ser corajoso e acreditar e montar uma peça de 6 horas e com temas importantes e urgentes. Tudo que você faz é bem bonito. Tem uma fala que eu acho que exprime um pouco o que eu sinto ouvindo você falar isso, que é uma fala da Brenda Lee, de uma outra peça que eu dirigi o ano passado, ano retrasado, não me lembro, que é o Brenda Lee, o Palácio das Princesas. Eu sei, ficou online, né? Ficou online e depois a gente foi pro presencial. Sim. E a Brenda Lee, ela tem até um certo parentesco com a herança, porque ela criou uma casa de apoio a travestis com AIDS aqui em São Paulo, no Bexiga. E
com todas as adversidades e dificuldades que você consegue imaginar de uma travesti nordestina pobre no final dos anos 80, mas ajudando e fazendo exatamente o que o personagem do Pâmio faz na Herança. E aí perguntaram para ela, mas Brenda, como é que você consegue? Aí ela virou e falou para o entrevistador assim, eu só fui fazendo o que era preciso. É isso. E às vezes eu sinto que essa coisa grande que a gente acabou fazendo, grande inclusive na extensão, né, no escopo do que ela... Mas às vezes eu não sei se você sente isso, Bruno, também, Super. mas às vezes eu falo assim, puxa, mas... A gente só fez. A gente só foi fazendo, né? A gente só foi fazendo. Aquele famoso, sem saber que era impossível, foi lá e fez. A gente só foi fazendo, então eu nunca queria perder essa sensação, sabe? Porque acho que é essa sensação que é uma sensação, puxa, mas eu só fui lá e fiz aquilo. Não tem nenhuma empáfia nisso, não tem nenhum não pedantismo tinha essa pretensão, nisso. né? Não tinha essa... Mas é por isso que é muito grande. Porque... Que é lindo. E um pouco também assim, foi muito bom, muito lindo você ter falado isso, porque em cena também a gente também tem um pouco essa sensação, sabe? A gente só tá fazendo, a gente quer contar essa história, sabe? A gente tem uma plateia diante de nós, a gente quer trocar, sabe? Não tem, assim, pretensões, não tem... Quando você fala de prêmio, é uma coisa que, nossa, juro, não passa pela minha cabeça, assim, não existe, sabe? Não tem esse ego, não tem nada disso, é realmente só fazer, sabe? E foi muito... foi muito nosso combustível mesmo, em cada passo que a gente deu. E olha, surgiu uma brecha aqui, olha, tem essa possibilidade aqui, olha, vamos. E durante os ensaios também, né? Tipo, não, hoje tem essa cena aqui. Então hoje tem essa cena aqui. São 14 páginas? Sim, são 14 páginas. Vamos lá, então vamos fazer. E de repente, levantamos. Foi assim, né? Na segunda semana a gente falou, são 2 semanas de ensaio, a gente tem 3 horas de peça de pé. Foi basicamente, praticamente, não exatamente, mas foi quase isso, assim. A gente olhou pra trás e falou, a gente já tem um ato inteiro, a gente já tem um ato e meio inteiro. Porque a gente foi fazendo, assim, de uma urgência muito natural, muito, muito confortável, muito apropriada. Realmente... E que para a estrutura de mercado vocês já tinham 2 peças, né? Porque geralmente a gente tem 1h30 de teatro. Exatamente. Ou seja, vocês fizeram 4 peças. A gente fez 6 peças de 1 hora, né? Caramba, né? Obrigada. Obrigado. Eu vou me despedir de você, porque eu não quero te atrapalhar, mas eu quero que você volte, porque eu quero que você conte sua trajetória como diretor. Com certeza. Que as pessoas te conheçam mais, que tenham vontade de estudar com você, acompanhar seu trabalho, frequentar o núcleo experimental e assistir tudo que você faz. É muito urgente, é bonito, tem uma delicadeza, é tudo lindo. Eu não vou ficar puxando muito o assunto, porque eu tô muito abobada, sabe? Agora que eu já tô de fora, meu Deus. Obrigada, de verdade. Volto, com certeza. Pessoal, vou voltar essa segunda parte com o Bruno, o Zé precisou ir. Bruno Fagundes, a gente tá falando da peça Herança, sobre a trajetória. Eu quero agora entrar nesse lugar do ator que se produz. Que é urgente isso, né? Eu acho que o teatro só existe por conta do ator que tá ali insistindo em alguma coisa. Exatamente. Eu tenho um amigo meu, diretor, que é o Ulisses Cruz, e ele sempre fala isso, assim. Ele fala, o teatro no Brasil só existe porque tem um filho da mãe de um ator que quer muito fazer aquilo naquela peça, entendeu? Porque a gente não tem iniciativa de Estado, a gente não tem iniciativa privada interessada muito em teatro, a não ser quando é isenção fiscal, a gente não tem investidores, né? E é uma burrice, porque o teatro pode ser sim um investimento bom. Claro, você tem que fazer uma conta, você tem que fazer uma peça que dê certo, mas pode ser uma forma de investimento. Então, assim, o teatro no Brasil mesmo só existe porque tem um ator, um diretor que querem muito fazer aquilo. E nesse caso, eu venho de uma escola de ator-produtor, né? Meu pai se produziu a vida inteira dele. A vida inteira. E eu também. Eu fiz, acho que só 2 projetos até hoje que eu fui ator convidado, no teatro, né? Onde eu não pensava em nada. Só ia lá, fazia o que eu tinha que fazer e ia embora. O resto, tudo eu produzi. Porque eu não vejo outro caminho. Eu acho que no teatro você ainda tem autonomia, né? Para escolher com quem você quer trabalhar,
qual é o ambiente de trabalho. Então, assim, quando eu e o Zé nos encontramos, é porque, obviamente, a gente já tinha essa afinidade, né, de como a gente gosta de trabalhar, mas é isso, a gente escolheu o elenco, a gente fazia 3 perguntas. Vai entregar? Segunda pergunta, é legal de conviver? Né? É uma boa pessoa? E terceira, vai levar isso para a coxia? Né? Vai permanecer isso? Então, assim, é material humano, né? E no teatro você pode escolher quando você se produz. E, além de tudo, eu sou um ator que eu odeio ficar esperando oportunidade. Eu prefiro criar a minha oportunidade para mim mesmo, assim, sabe? E talvez, se eu não tivesse feito tudo isso, sabe lá Deus onde ia estar hoje, entendeu? E eu talvez não fizesse o Eric, nunca. Uhum. E como é que eu ia passar uma vida sem fazer o Eric, entendeu? Então, acho que tem vários fatores, assim, que me fazem me produzir. O trabalho é vezes 5. Claro, porque enquanto estava todo mundo indo descansar, depois de 12, 13 horas de ensaio, a nossa peça tem quase 400 páginas. A gente tinha que decorar aquilo em tempo recorde. Todo mundo ia descansar, eu ia produzir, né? Eu ia trabalhar, porque, além de tudo, a herança tem esse fator, assim, que pouca gente sabe, mas a gente tem um orçamento de uma peça super, super, super alternativa, porém uma peça da Broadway, né? Uma peça com um elenco de musical, né? São quase 35 pessoas envolvidas diretamente na peça. É uma empresa, né? E tudo isso, enfim, fora desde o começo, né? Escrevendo projetos, indo atrás de lei, tentando angariar patrocinadores, apoiadores. É um trabalho insano, que só quem não descansa, né? Não, só quem já tentou fazer isso sabe o quanto é difícil. Então foi, assim, muita remada mesmo, assim, e trabalhando 24 horas por dia. Eu não faço outra coisa. E mesmo agora que a gente está em velocidade de cruzeiro, é todo dia. Todos os dias eu estou trabalhando ou falando sobre, ou estrategiando, fazendo estratégias de comunicação, divulgação, Instagram, absolutamente tudo. Tudo, eu faço tudo. Então, dá trabalho? Dá. Mas é muito prazeroso quando você tem essa possibilidade de criar para você mesmo uma oportunidade, né? E para muita gente também, né? E de repente você pode aí juntar um elenco e né, fazer todo esse movimento, mas para mim, tipo assim, não tem outro caminho, sabe? Não tem outro caminho. Que momento que você pensou em ser um ator, assim? Eu sempre... Você vive um universo de atuação. Eu cresci nesse meio, né, de certa forma, e não muito por uma questão de carreira, era até uma questão de proximidade, né? Tipo, meus pais trabalhavam muito e os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, são atores e diretores e produzem. Então, eles estavam muito fora de casa. E aí, para eu não ficar totalmente sozinho, eu tenho mais 3 irmãos, mas são do primeiro casamento do meu pai. Eu sou filho único da minha mãe com meu pai. Uhum. Então, para eu não ficar totalmente sozinho na minha casa, meus pais me levavam juntos. Então, assim, eu nunca tive uma pretensão de carreira, assim. E eu me lembro que as pessoas, no começo, né, as pessoas me questionavam muito. Mas você não tem medo, você não isso, você não aquilo. Eu não pensava, eu também só ia fazendo o que eu tinha prazer. Eu tenho o privilégio de ter pais que me apoiaram nessa escolha do prazer, né, do que me dá prazer. Então, assim, eu sabia que eu queria ser artista, mas quando eu vi, eu tava fazendo teatro, sabe? Quando eu vi, eu já tava com 3 amigos, cada um deu R$100, a gente montou uma peça, entendeu? Foi basicamente assim, uma das minhas primeiras experiências no teatro foi assim. Eu lembro que a gente fazia uma peça que precisava de um tapete. A gente foi num brechó, comprou um tapete, cada um investiu num refletor, acabou, entendeu? Então, assim, me produzindo desde muito cedo, assim, porque eu um pouco... aprendi isso, por exemplo, né? Vendo os meus pais fazendo. Então... Sim, o seu pai, pra quem não sabe, ele fez muito teatro, né? Meu pai tem muita gente que conhece da TV, mas ele é um ator de teatro. Na verdade, né? isso. Meu pai tem 50 anos de profissão, dos quais ele fez, sei lá, 35, quase 40 anos de televisão, e o resto era os outros 10. Meu pai não parou de fazer teatro, nunca parou de fazer teatro até hoje. É muito importante, né? Acho que isso também deve ter clareado, assim, pra você, né? Uma coisa... Meu pai é um homem de teatro. E eu também sou. Eu também sou um homem de teatro. Eu me considero, e eu tô parafraseando a Fernanda Montenegro, ela sempre fala isso, ela fala, eu me sinto na televisão, eu me sinto como uma atriz de passagem. E eu também, eu fiz 2 novelas na minha carreira, eu fiz 3 séries na Netflix, 2 novelas, eu tenho pouca experiência no audiovisual. O teatro é minha vida, assim, é meu exercício de vida, é onde eu exercito
se eu sei alguma coisa, se eu sei, é no teatro que eu exercito e aperfeiçoo e melhoro, porque é o exercício da repetição, é o exercício último da humildade do ator. Você tem que ir lá lidar com uma plateia que nem sempre está tão interessada no que você tem a dizer. E isso te dá tanta ferramenta, sabe? Acho que se os atores soubessem mais quanto isso dá de ferramenta, talvez fossem se aventurar mais, né, no teatro. Mas cada um tem sua trajetória, assim. Tipo, isso foi o que eu escolhi pra mim. Porque isso me preenche muito, assim, muito. Eu acho lindo porque é surpreendente, porque você é filho de atores famosos, né? Que teria toda a oportunidade do mundo, e tem, de querer trabalhar só com televisão. E você traz, de alguma forma, todas essas pessoas que estão olhando para você, para o seu trabalho na TV e no streaming, pro teatro. Sim. Porque você mostra que você também trabalha em outras vertentes, né? Olha, tô aqui é mais pertinho, aqui né, Não, mais na verdade, caloroso. É bem isso que eu acabei de falar. Tipo, eu passei pela televisão, eu sempre fugi um pouco do que era, talvez, de certa forma, esperado de mim, né? Esperavam muito que eu fizesse muita televisão, que eu já caísse numa malhação da vida e já, tipo, emendasse uma na outra. Eu não quis fazer esse caminho, sabe? Porque um pouco eu acho que era o esperado, eu não quis fazer isso. Eu quis fazer realmente o caminho que talvez seja mais longo, o da pavimentação, sabe? Ter mais estofo, né? Essa pavimentação do trabalho que requer muito estudo, muita dedicação, né? Assim, tem que cimentar muito, tem que realmente pensar em várias frentes quando você está produzindo e fazendo teatro. Eu quis escolher esse caminho para mim. Tipo, eu fugi um pouco do sistema de celebridades, do sistema do like. Isso para mim... E talvez... E que também tudo bem, né? Porque... Eu acho que quanto mais visibilidade você tem... Com certeza, tem... acho que você deve... Né? Acho que isso eu aprendi com meu pai. Ele sempre falou isso. Fique famoso. Fique famoso, porque daí você consegue fazer os seus trabalhos. Então, com certeza isso tem importância, mas eu acho que não pode ser o objetivo primeiro, assim. Não, né? O seu cerne de alma talvez esteja no teatro, né? Muito mais do que em outros meu. lugares. Exatamente, né? Pelo menos não é o meu, sabe? Eu me canso um pouco quando eu tenho que alimentar muito essa engrenagem, quando eu tenho que pensar muito no engajamento, no like, eu me canso, não é muito assim onde não, porque minha é alma super tá. cansativo mesmo. Eu falo pro pessoal, gente, pra gravar um stories, a gente apaga 3 vezes. Como que essa galera grava, sei lá, Não, e muitos, é um talento né? incrível. Eu realmente admiro muito essas pessoas que fizeram disso uma profissão. E é uma profissão. E eu acho incrível, acho foda, acho que requer um tino e um talento incrível. Mas não é o meu, não é o meu. O meu acho que é o slow cooking, é o slow acting, vamos dizer assim. Fazendo usando o que o Zé acabou de dizer. E isso é o que eu gosto, é o que me dá prazer, é o que eu sei fazer. E eu sei que eu sei fazer isso. Então, porque também me dei tempo para me especializar e ir atrás. Mas eu tenho uma amiga minha que fala, Bruno, você é meio kamikaze, né? Você nunca escolheu, assim, a coisa fácil. Tipo... E eu realmente... Eu tenho um apreço, assim, pelo desafio. Então, é isso, uma peça de 6 horas, 15 pessoas no elenco, você vai produzir e atuar? Eu vou fazer isso. Mas realmente é porque eu amo muito. Obrigada por amar. Sou um louco, sou bem maluco. Obrigada. Qual é o seu Minhas signo, Bruno? Dizem, sou Gêmeos. Geminiano. De Gêmeos que dia? Aquário, 24 de maio. No mesmo dia que a minha avó, não acredito. Que legal. Gente, eu amo geminianos. 24 de maio. Vocês são muito sinceros e flexíveis, mudam de ideia, mas sempre preocupado com o que está construindo, assim, para não deixar ninguém... E minha lua é em Capricórnio, que também me ajuda muito. Eu sou Caprica. Esse lado seu produtor é totalmente Caprica, né? É um lado prático, pragmático. Geminiano também tem um lado que não deve ninguém, né? Geminiano acho que não dorme enquanto não paga as contas. Tem que estar tudo, ai meu Deus. Sou bem maluco com isso, sim. E o aquariano quer levar pro mundo. Acabou, fizemos um mapa aqui. Fizemos um mapa astral. Eu sou bem... acho que é bem isso, assim, é bem por aí. É a cabeça... a 1000, mas assim, às vezes me vem uma força capricorniana fortíssima de determinação e de realização que me joga pra frente, assim. Caprica é muito isso. Eu, por ter o sol, às vezes eu falo, gente, relaxa um pouco. Mas eu não sossego muito também, eu tô o tempo todo trabalhando, assim, mas é indissociável. O Bruno artista e o Bruno Pessoa é indissociável. Estão muito grudados. Eu assisti você, eu falei aqui antes, assisti você em vermelho.
Foi o seu primeiro trabalho com seu pai? Com meu pai foi meu primeiro trabalho. Eu já tinha feito teatro profissional antes. Sim. Já tinha feito cinema, já tinha feito, enfim, mais cinema na época. E aí, essa peça surgiu na nossa vida mais ou menos como todas as peças da minha vida surgiram, que é a peça que me encontra, não sou eu muito que encontro a peça. E aí, foi assim, foi mais ou menos como aconteceu comigo com o Zé. Meu pai recebeu indicação de uma amiga, eu recebi de uma outra. A gente viu e a gente um dia começou a conversar sobre trabalho. A gente falou, vamos fazer uma peça juntos? Vamos. Daí eu falei, pai, eu tenho um texto. Ele falou, eu também. Vamos trocar então, tá? Semana que vem a gente traz, tal, não sei o quê. Meu pai é super analógico, né? Falei, tá bom, eu vou comprar o livro. Quando a gente fez assim, ó, era o mesmo texto, entendeu? Mentira. A gente trocou, é o mesmo texto. E aí... Vocês descobriram na hora, na vocês hora. Não falaram, tipo, a peça eu não se chama lembrava o tal. nome, sabe quando você lê, assim, eu falei, eu li, mas eu não lembro direito do nome dele. Eu também, uma amiga me falou, não sei o que. Foi assim, a gente trocou, a gente falou, não, vamos fazer então. E aí a gente levantou a peça e produção dele, mas eu também fazia parte da produção, né, a gente tava muito ligados ali, era uma peça só eu e ele, né. Essa primeira temporada, na verdade, foi mais gestão dele. E aí a gente fez, foi lindo, e a gente fez uma nova temporada, a gente fez quase 2 anos essa peça. E a gente fez uma nova temporada em 2016, e aí eu entrei de cabeça na produção, a gente era sócios, produtores. Depois dessa peça a gente fez Tribos. Eu assisti, vai também, se ferrar, meu que Deus. também veio desse mesmo lugar, a gente estava fazendo Vermelho, e aí a gente foi pra Argentina para renegociar o direito de Vermelho, para seguir fazendo, e o direito estava na mão de um argentino. Então a gente foi até lá para Buenos Aires e falou, vamos acabar para encontrar com esse cara, vamos ver uma peça. A gente assistiu uma peça, enfim. Foi sempre assim, foi sempre dessa forma. E aí Tribos foi produção minha totalmente. Eu fui atrás de tudo, comprei os direitos, fui atrás de patrocínio. Na época não fizemos com patrocínio, mas fiquei louco, vi a peça em Nova York, surtei, fui chamando o elenco. E aí uma hora eu falei, eu tenho que retribuir o favor, né? A gente fez Vermelho juntos, foi tão bom. Vem comigo, pai. Preciso... A direção foi do Marco Antônio Pâmio, né? Não, Tribos a direção foi do Ulisses Cruz. Que demais. E foi também um projeto muito parecido com a Herança, no sentido de que mudamos muitas vidas, assim. Foi. Eu fazia um personagem deficiente auditivo, era um trabalho super complexo e muito lindo. A peça falava muito sobre aceitação. A peça era uma metáfora sobre a escuta, né? E a gente ficou 3 anos e meio com essa peça. A gente fez em Portugal, foi um rolê. E baixa terapia também. Então, assim, e aí foi o Pâmio, né? Aí foi a direção do Pâmio. Eu fiz 3 peças com meu pai, né? E muito desse lugar empreendedor e de arregaçar a manga e de fazendo e enfim. Você fez peça com o Xepa, Bruno. Com eu também fiz Xepa. peça com o Xepa. Dividir palco com o Xepa, você tem que ser muito foda, porque o Xepa faz a gente rir sem querer. Ele é um delinquente, entendeu? Um dos atores mais incríveis que eu conheço, um cara sensacional, mas é um bagunceiro, viu? É incrível, né? A gente se divertia muito. Falando de Vermelho, eu lembro que na hora de ir embora, eu fui pegar o elevador, que fica todo mundo ali e tal, eu tinha que ir embora. Eu tava com a minha cunhada faz tempo, acho que foi na primeira temporada, foi no Tomi Otaki, acho. E aí seu pai estava chamando no elevador em um outro andar, e ele entrou. Eu falei, caraca, meu, o que eles querem aqui? Sai daqui! E fiquei com aquela cara de tacho de elevador mesmo, sabe? Quando entra alguém e fala, nossa, tem que falar alguma coisa. Sim. Daí eu fiquei tão assim, eu fiquei com você na peça, porque o seu pai a gente já conhecia, eu já conhecia, né? E eu nunca tinha assistido você no teatro. Então, a hora que eu falei, caraca, meu, como ele é corajoso. Porque ele tá com o pai dele, que já é grande, né? Sim. E ele tá grande também. E daí eu falei, vou falar, foda-se. Eu ouvi muito de muitas pessoas, assim, que Vermelho seria meu suicídio profissional por estar perto do meu pai. Muitas pessoas me falaram isso. E aí eu falei, vou provar que elas estão erradas. E então foi mais ou menos essa minha intenção. Em vez de eu abraçar o medo, eu ignorei ele. E falei, vem ver então, vem ver como... Tá bom, vai comparar, vai dizer, vem ver. Vou provar o contrário. Então foi isso. Mas é uma galera boba, né? Porque, não sei, eu sei que a hora que eu te vi, eu tive que falar. Eu falei,
meu, parabéns, você tá incrível, que não sei, seu pai fez uma carinha de pai bobo. Sim. Ele fez uma carinha assim, porque eu não falei nada dele. Era lindo, porque uma peça de 2 atores, ou tá em um ou tá em outro. Não tem... E o teatro é muito bom nesse sentido. O teatro não tem truque. Não. E quem edita o teatro é a plateia, né? Quem faz Eu assisti Vermelho edição 2 vezes. É lindo, era lindo. Eu assisti uma vez lá embaixo e outra do mezanino. E eu falava, galera, assistam do mezanino, porque é outra visão, é outra peça. Tinha um cenário extraordinário do Jorge Tacla. A luz era inacreditável. Era realmente uma obra linda, assim. É uma coisa que a gente tem na manga, assim, sabe? Eu acho que um dia eu e meu pai, um dia a gente vai voltar a fazer, sabe? Porque dá pra fazer. A gente pode fazer com tudo aquilo ou podemos fazer sem nada, sabe? Um fundo branco, enfim. É linda. Porque é uma peça de texto, de teatro, de 2 atores ali. Então é uma peça que a gente tem muito carinho, assim. Todos esses personagens que você acaba sendo escolhido, né? Meio que a gente escolhe sendo escolhido. Você acha que tem de você, do Bruno? Acho que sempre tem, né? Sempre tem. E no meu caso, assim, acho que a minha carreira de teatro, ela tem uma característica muito engraçada. Ela é uma manifestação, acho que porque eu me envolvo tanto e me jogo tanto. Pode entrar, tá chegando alguém. Desculpa, Bruno. Eu me envolvo. Oi! Marge. Conheço. Fizemos faculdade juntos. E aí, como a gente, acho que pelo fato de eu me envolver tão intensamente e sempre parte desse lugar que eu comentei com o Zé, assim, que é quase que um lugar natural, só fiz o que era preciso, assim, parte muito desse lugar, sabe, muito sincero, muito puro de contar uma história. O teatro é sempre uma manifestação do meu inconsciente, ou de uma forma mais literal, ou de uma forma mais subjetiva, sempre. Ou porque aquilo ali tem alguma coisa a ver com a minha vida naquele momento. No caso, a herança, eu não preciso nem dizer, assim, tipo, a herança, né, me trouxe um empoderamento e um pertencimento, um auto-pertencimento, e ao mesmo tempo me deu uma coragem de abrir publicamente a minha sexualidade, de falar abertamente sobre isso, que com certeza fui muito inspirado pela peça, e ao mesmo tempo, através da peça, não poderia ser diferente. Então, assim, tem sempre muito Bruno ali, mas eu sempre, obviamente, quero que a pessoa, ao assistir, esqueça que é o Bruno, né, e veja um personagem. Então, acho que não tem como separar muito as coisas, mas ainda assim eu tento fazer um trabalho no detalhe, assim, eu gosto desse tipo de trabalho. Eu acho que todo mundo separa, Bruno, porque em nenhum momento eu fiquei reparando ali que tinha o Bruno, que tinha o Giannichini e que tinha outras pessoas famosas, né? O Felipe Rins e Eu tal. adoro isso, assim, porque tipo, as pessoas têm falado muito isso pra mim, assim, tipo, caramba, eu vi um personagem ali, eu vi o Eric ali, sabe? E meio é uma construção de corpo tão bonita, assim, tem um corpo personagem, tem é uma corpo, coisa que... E isso pra mim é o maior tesão do teatro, o maior tesão do trabalho, sabe? Porque... eu sempre busco isso, e ainda mais um personagem que, entre aspas, assim, um personagem que ele é normal, ele é um cara normal. Tipo assim, ele não tem, sei lá, muletas, ele não tem uma característica muito forte, tipo, ele é um cara normal. E como fazer um cara normal existir como uma outra pessoa que não seja eu? Então, acho que eu trabalhei muito no detalhe, realmente na compreensão interna de quem é essa pessoa. E óbvio, sou ajudado por um texto magnífico, né, que me deu muitos dados do personagem, mas é uma coisa que me interessa muito. Eu gosto sempre de fazer esse sustinho, assim, de opa, é o Bruno ali. Que bom. A peça é incrível, na minha opinião, assim, né? Pessoa que assistiu, porque você consegue se enxergar em todos os personagens. Eu assistindo, eu me enxergava em todos os personagens e as gerações daqueles personagens, né? Porque acho que todos aqueles personagens existiram em diversas gerações. E foram silenciados durante milênios, né? E... quando vocês colocam aquilo, e que é a herança, né? E que vai mudando tudo, quando começa a falar, porque a gente tinha um lugar que a gente ia se encontrar, né? O barzinho, hoje não tem mais, que não sei o que lá. E diversos corpos também. Porque ali você vê o Felipe Rins, que é um corpo gordo, que é super político, em cima de um palco, numa dança, né? De uma balada. Fazendo vários personagens. Super diferente um do outro. Eu acho que cada um... Quantos personagens cada em média, ator faz? 3. Tá vendo? Só eu e o Rafa e
Eu, o Rafa e o Gianni e a Aham. Miriam, que não, mas o resto todos dobram pra pelo menos com certeza De 2 2 a 3. a 3, É incrível. Então isso também é um exercício do ator incrível, né? E o Fê, eu sou babão do trabalho dele. Ele é um ator incrível, porque ele não perde uma frase. Se ele tem uma frase como determinado personagem, ele faz um personagem Admiro dizer muito aquela ele. frase. Fora o carisma como pessoa, É. que é uma pessoa muito do bem, né? Você quer abraçar ele é muito ele é do bem, assim. Ele uma tem um delícia. carisma à parte. Eu lembro do Felipe muito antes dele fazer novela, dele fazer a primeira peça dele. Eu já falava, caramba, eu amo você e não te conheço, sabe? É muito louco maravilhoso. isso, né? É. E daí foi a primeira vez que eu vi ele no teatro, assim, exposto de fato, assim, que eu falei, caramba, mano. Que legal. Ele vai ficar feliz em saber Já disso. falei isso pra ele. Que legal, que legal. Só dando uma emenda. Você é um cara que já tem 20 anos de profissão, apesar da sua pouca idade. Ainda bem que você trabalha muito. Se produz, faz teatro, faz novela, faz muita coisa. Mas o que você pode falar pro ator que tá começando agora, que a gente sente muito perdido, a gente tem idealizações, né, que são ilusórias. Eu acho que não dá pra você iniciar uma carreira sem saber plenamente quem você é e o que você espera dela, sabe? Porque se você espera dela fazer um TikTok, tá tudo bem, entendeu? E vai estudar, vai ver TikTokers, vai entender das trends, vai, entendeu? Decorar as coreografias, entende? Eu acho que acho que o primeiro passo é entender o que você espera dessa carreira e quem é você dentro disso. Isso é o passo 0. Porque se você tem isso dentro de você bem claro, bem firme, você não titubeia, sabe? Você foca e vai. E como eu falei, não falei com nenhuma ironia, para você ser TikToker, você tem que dedicar seu tempo àquilo. Eu não consigo porque realmente é difícil para mim. Exato, eu não consigo, eu não dediquei meu tempo para aquilo, eu não parei para estudar, não sei fazer, não sei mexer e... Eu acho até legal, porque eu consumo, eu olho, eu dou muita risada. Eu não, assim, eu tenho aplicativo, mas eu mal abro, assim, porque não fui configurado dessa forma, acho que tem uma questão geracional, enfim, e prefiro ler um livro, mas isso sou eu, entende? Agora, se você tá muito em contato com quem você é e o que você espera, já é um primeiro passo. E aí, o mesmo exemplo que eu falo pro TikTok, se você perceber que você gosta de teatro, o primeiro passo é assistir. Vai ver tudo, sabe? Porque só assistindo outros trabalhos que você começa a se encaixar. Esse é um trabalho que eu faria, esse é um trabalho que eu não faria. Putz, isso eu ainda não sei fazer, poderia correr atrás disso. Você vai se encaixando, entendendo o que te motiva, o que te emociona e com certeza o que te emociona vai ser algo que você vai mirar e você vai querer fazer, né? Como provamos aqui esse ponto, né? Tipo, a herança me emocionou tanto que eu falei, preciso fazer essa peça. E lá tô eu fazendo a peça porque partiu de um contato com aquilo e de uma emoção primeira, assim. Então acho que o primeiro passo é assistir muito, assistir tudo. Ser plateia, Pode né? ser que você descubra que você quer fazer streaming, sabe? Então vá a fundo. E assim, eu sou do time do estudo, né? Eu acho que não tem como você se aprofundar em nada sem estudar, sem ter muito interesse. O ator, por natureza, deve ser curioso. Tem que gostar de ler, né? Tem que ser curioso. Você tem que, no mínimo, gostar de se aprofundar em assuntos, né? O assunto da vez, né? Tipo, eu também amo essa possibilidade do teatro. Cada peça que eu fiz, e eu fiz isso muito, assim, pensado, eu evitei fazer, assim, a atual tem que ser diferente da anterior, porque eu quero me colocar nesse lugar, né? De descoberta. Isso me move, me motiva. Então, se você não for curioso, né? Se você não tiver essa escuta ativa, então meio que também vai dificultar o seu trabalho, o seu processo. Então, acho que minha dica primeira é essa: assista e tenta entender quem você é. Né? Que bonito. E que o teatro é muito isso, né? Que é um lugar que não é religioso, mas ele é tão assim... Como que eu vou achar a palavra, gente? Estar na coxia, naquele lugar que você tem a plateia, né? Como temperatura de tudo que está acontecendo e que é tudo
é tudo igual, mas tudo diferente todos os dias. É porque é o último reduto da humanidade, né? É o lugar do encontro, né? Tipo... É sagrado, isso que eu queria falar. O teatro é muito sagrado. E eu que nem- não tem a ver com o se religioso, você- né? Então, se você... Exato. Tipo, eu não costumo ritualizar muito o teatro, sabe? Eu sempre volto pra 1500, o teatro do Globe Theatre. Aham. A galera levava cerveja, jogava cerveja no palco, eles gritavam, eles comiam, sabe? O público reagia a tudo. Eu entendo a origem do teatro como um encontro e um aqui e agora do que é a nossa sociedade. É um Sim. retrato do que é a sociedade, de como ela se comporta. A gente ser interrompido por WhatsApp é o aqui e É o agora, agora. é o zeitgeist, é como a nossa sociedade se comporta hoje. Então, mas esse encontro, essa possibilidade desse encontro, e virtualmente, né, ou potencialmente, um encontro com muita gente naquele lugar, o que eu acho que é bonito é que ele é efêmero, entendeu? Uhum. Porque por mais que você... E no caso a gente vê isso, a gente tem o privilégio de fazer uma peça de 2 dias, 2 partes. Então, e muitas vezes o público da parte 1 volta para a parte 2 quase que inteiro. Então a gente vê o mesmo público, com os mesmos atores, na mesma sala de teatro, se comportando de forma diferente. Isso é mágico, porque aquele momento, aquela fagulha, nunca mais vai se repetir, mesmo que a gente faça o mesmo texto. Então isso é o último reduto da humanidade, é pulsante, né? É o nosso coração com o coração da plateia. E muitas pessoas vão ver a peça mais de uma vez e falam assim, eu vi coisas que eu não vi da primeira vez. Vocês mudaram? Não, a gente não mudou nada, é porque você mudou. Eu mudei. Eu fui dormir, eu amadureci uma coisa, você foi dormir, você amadureceu outra. E de repente a gente se encontrou de uma forma diferente. Mas é a mesma, né? Então assim, o teatro tem esse brilho, essa potência que outra forma de comunicação não tem. A televisão não tem, o streaming não tem, né? Então acho que é só o teatro mesmo, é o último reduto do que nos faz ser humano. Então eu não vou muito para o território da religião, mas eu vou para o território da sensibilidade, da troca, da plenitude ali, sabe? Sei. Não Isso consigo é nem mágico. falar, porque o que você falou é muito incrível, é muito... É isso. Isso é mágico, né? É. Tipo, é mágico. Quem Olha lá, chegou? o Quem nosso chegou? ator. Oi! Gente! Calma, coração. Calma, coração. Eu tô muito feliz, Bruno. Obrigado, Érica. Valeu. Principalmente- Também tô. É muito bom poder falar também com tempo, É, ter espaço pra falar, ter espaço pra falar sobre o que a gente ama. É muito gostoso, ainda mais com você, uma pessoa tão maravilhosa, tão interessada, obrigada. tão interessante. Eu quero que isso chegue em outras pessoas para entender como é fogo, assim. Eu não quero falar palavrão, mas é que, meu Deus, é muito poderoso. Você é um homem jovem que faz teatro, que produz, que entende todas essas engrenagens necessárias para se fazer arte no meu país, sabe? No Brasil. Que a gente tem uma grande dificuldade de comunicar arte. E você entendeu. E é sobre isso. É sobre a gente entender o que a gente ama. Você falou. É sobre Não, se porque conhecer também- e fazer o que te emociona. Sim, porque também é muito sobre tentativa e erro. Tipo, a gente tá descobrindo muita coisa com essa peça. Cada momento é um momento, sabe? Imagina fazer a Herança pré-pandemia. Será que ia dar certo? Talvez não desse. Talvez o público tivesse em outro momento, né? Acho que a pandemia, terrível que foi, mas acho que num lado até um pouco... não quero romantizar nada que aconteceu, mas assim, de alguma forma ela nos conectou com a nossa solidão, com o nosso silêncio, com a nossa essência e possibilitou a gente também se permitir Colocou numa outras urgência, coisas, né, também, de, olha, a gente precisa ser o que a gente é de fato, porque e se é conectar urgente. de alguma forma, né? Tipo, É. acho que lembrou um pouco a gente, assim, essa fina linha que nos une, assim, ela lembrou um pouco da precariedade que é, né? Tipo, estar em comunhão, né? Vivos. Sim. Então acho que também o público tá embriagado disso também, né? Disposto a ouvir, a se emocionar. Eu acho também muito lindo isso. A Herança é assumidamente um drama. E a gente não... como produtor, né? Eu fui muito instigado a falar, será que a gente diz que é uma comédia dramática? Porque a gente tem essa questão no nosso país, né? De pessoas que só se interessam, se faz rir, né? Se faz entorpecer. Não, ela é um drama. Ela é assumidamente um drama. E ela faz chorar, sim. E que bom que tem gente que está disposta a se entregar para isso, sabe? Então, enfim, é sempre na tentativa e erro. A gente vai tentando, e daí uma hora fala, deu certo. Mas
tá em constante mutação. Então eu tô dizendo isso só pra dizer, porque tem muita gente que fala assim, pra você é fácil. Não, mas não é assim, entendeu? É pra todo mundo tem um caminho e pra todo mundo tem o tentativa e erro. Eu acho que também pra você tem as suas grandes dificuldades, né? Porque você coloca um peso muito grande, foi o que você falou, né? Não, e pra Logo no qualquer começo, pra qualquer um que se aventure a produzir, você tem que ter muita... É outro universo, Você tem que ter muita escutativa mesmo, pra você entender os mecanismos. Não é uma fórmula, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não existe uma fórmula. Então, se isso que eu tô falando pode servir de alguma coisa, que sirva talvez de inspiração pra cada um contar a sua própria história. E é possível, entendeu? Uhum. É possível. A gente começou essa peça sem nada, sem absolutamente nada. E eu me lembro de olhar um dia pro Zé e falar, meu Deus, a gente, juro, assim, tipo, há 3 semanas a gente não tinha nada. E agora a gente tem tudo. Tipo, a gente tinha teatro, elenco, sala de ensaio, entendeu? E tudo partiu de um movimento, assim, muito... de muita vontade de fazer aquilo dar certo. Então, se eu tive, qualquer um pode ter, sabe? De criar o seu, assim. Como foi seu pai te assistindo a primeira vez em Foi Herança? lindo. Ele amou. Pais. Ele amou. Meu pai tá louco com essa peça. Louco. Eu encontrei com ele recentemente e ele demorou pra ver a parte 2 porque ele tá em cartaz no Rio, então ele só conseguiu ver numa sessão super extraordinária que a gente fez, tal. A gente acabou invertendo a ordem, fez a parte 2 à tarde por uma questão de contrapartida da lei e tal, e ele conseguiu ver. Ele tá louco, assim. Ele falou, você não pode parar de fazer essa peça, pelo amor de Deus. Tá, assim, super feliz. Seu namorado, quando assistiu? Amou também, já viu mais de 2 vezes a peça. É. Ele é ator, mas ele também é fotógrafo, ele fotografou a gente. Ele tem o maior orgulho também da peça. Você pensou em chamá-lo? Não, no começo eu queria muito que ele fizesse. Mas quando eu comecei a mexer mesmo na peça, a gente nem tava ainda 100% juntos, assim. Mas o Igor é um ator excepcional, assim. Ele é um super ator. Eu queria muito que ele fizesse, mas ele já estava com outro trabalho no Rio e tal, e não conseguiu. Estou muito feliz de você estar aqui, Obrigado. de você ter esse tempo para falar com a gente. Obrigado, adorei também. Muito extraordinário, assim. Ser jovem, já falei. Produzir é muito diferente do artístico. Já fui mais. Você precisa ser artista e ser produtor, são lugares bem diferentes. Nem todo mundo vai conseguir isso, né? Mas obrigada por você ter esse esforço, porque é muito foda. E é isso, continue a sua carreira aí, Obrigado. montando muitas peças, também fazendo novela, fazendo séries, porque tudo isso é importante para fazer a engrenagem girar, né? Bora fazer tudo que der. E que bom que você tá aí, que existe, que fez a Herança. Eu vou de novo assistir, porque você falou uma coisa que é... Eu já ia, mas a hora que você falou, eu falei, de verdade, é isso mesmo, eu vou assistir e vou falar, não vi isso. Não, mas essa peça... Ainda mais essa peça que você ri, chora, que você compra briga. Não, e a quantidade de texto que ela tem, assim, né? Ela é uma peça... Ela é quase como ler um romance. Ela é uma peça que é verborrágica. Ela é uma peça que ela é... O tempo dela é muito bom, né? Ela convida a plateia a participar de uma forma 100% ativa, onde se você perder uma frase, ou se você... você às vezes, enfim, ela encurta alguns caminhos ou te leva para outros lugares. Então você tem que estar muito atento mesmo. E às vezes, obviamente, por qualquer razão você pode perder uma frase ou outra. Com certeza, porque vários lugares que você fala, eu tô pensando na minha cabecinha aqui, né? E daí eu perdi já o que já tá rolando ao vivo, né? Exatamente. Então, se você se der a oportunidade de ver de novo, você acaba falando, meu Deus, olha. E claro, também, se você estiver em outro lugar no teatro, mais pra frente, mais pra trás. Sim, eu quero assistir mais pra frente, eu assisti mais pra trás, vou assistir mais pra frente agora. Fala comigo que eu te convido. Eu vou, acho que eu falo, eu tenho vontade de ir embora e falar, gente, por que acabou? Você é minha convidada, Ai, eu coloco você num lugar bem bom ali pra você assistir. Gostei. Tô muito feliz, obrigada. Obrigado, querida. Volte sempre, venha sempre falar das suas coisas, das suas peças, das suas produções. Pode deixar. Obrigada pela sua coragem de ser assim, de falar é isso e é isso aí, mundo, e escolher e ser escolhido por esses trabalhos. Imagina, obrigado a você. Bruno Fagundes, gente, vocês têm noção? Ó que lindo. Sigam esse homem, sigam a Herança. Vai assistir a Herança, pelo amor de Deus. Porque se a Herança acabar e você falar, não consegui, poxa, julho vai começar agora, ela vai até setembro. Então não sei nem o que te falar. Já compra agora, vai lá no site do Simpla, compra seu ingresso, convida alguém que você goste.
Até 5 pessoas você tem que convidar. No mínimo, assim, tá bom? Esse é o nosso acordo. É o acordo que eu faço todos os dias com a plateia. Ó, mínimo É. 5, hein? E é legal, funciona. As pessoas me param na rua e falam, ó, já levei 3, hein? É isso. Então, é isso, no 5 no Tem mínimo. muita gente boa no elenco, a direção, eu sou apaixonada por aquele diretor, meu Deus. E é isso. Depois você me conta, tá bom? Um beijo. 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 Bruno Fagundes, Conta gente. pra mim também depois. o que você achou. Conta.